sou Núria Karnakis e, ao mesmo tempo, essa pessoa não sou eu. Eu sempre fui muito grudada na minha mãe. Quando eu era pequena, eu lembro que eu vivia agarrada nela. Queria sempre estar no colo, apertando a bochecha dela. Eu tinha essa mania de ficar apertando a bochecha dos outros. Eu lembro que ela ficava sentada na mesa da cozinha, corrigindo prova, e eu ia me aproximando devagarzinho, até conseguir me enfiar no meio dela e das provas, para conseguir ficar no colo dela. Eu achava ela a mulher mais linda do mundo. Aliás, eu ainda acho. Ela vivia arrumada, maquiada, perfumada. As pessoas sempre diziam que a minha avó era assim também, a mãe da minha mãe. Minha mãe adorava quando diziam isso. Eu gosto também, quando me dizem que eu me pareço com a minha mãe. Aliás, quando eu era pequena, eu queria fazer tudo igualzinho a ela. Eu queria ter o mesmo corte de cabelo, usar o mesmo perfume que ela, usar as maquiagens dela, as roupas dela. Eu queria ter 4 filhos, igual minha mãe teve. Eu lembro da primeira vez que eu percebi algo na minha mãe que eu não queria ser igual. Eu estava sentada no colo dela e aí eu comecei a sentir alguma coisa me pinicando, me incomodando. Aí perguntei para ela o que era que estava me coçando. E ela falou que eram os pelos da perna dela que estavam crescendo e que ela tinha raspado com gilete. E aí cresce assim mesmo, pinicando, espetando. Na minha cabeça de 5, 6 anos de idade, eu não entendi. Por que você tira seus pelos? O que é gilete? Dói? Eu também vou ter que tirar os meus? Naquele dia eu lembro que minha mãe me explicou tudo o que uma menina deve saber sobre depilação. Que você pode depilar com cera, pode tirar com gilete ou clarear. A depilação com cera você faz no salão de beleza. É mais caro, dói, mas os pelos demoram mais para crescer. A gilete você pode fazer em casa mesmo, mas engrossa os pelos e tem risco de você se cortar. Já para clarear os pelos, é só para você adiar ir na depilação, só para você adiar tirar esses pelos. Eu não entendi muito bem o porquê tirar os pelos, o porquê esconder os pelos. Na minha cabeça não fazia sentido, mas eu entendi que eu também, em algum momento, ia ter que tirar os meus. Depois daquilo, eu comecei a reparar mais na minha mãe e quando ela tirava os pelos dela. Eu lembro que eu ficava olhando ela no chuveiro, passando a gilete na perna, e aí às vezes ela se cortava e a água se misturava com sangue. Mas eu gostava mesmo era quando ela me levava para ir com ela na depiladora. Ela ia na Vanessa Depilações. Nunca vou esquecer. Lá só podia entrar mulher. Bem na porta tinha uma placa escrito: proibida a entrada de homens. Maridos, esperem do lado de fora. Eu lembro de cada detalhe daquele lugar. Tinham várias salinhas iguais e todas as salas tinham uma maca, um ventilador no teto, um caldeirão de cera com uma colher de pau dentro. E dentro desse caldeirão tinha uma cera que era tão linda, dava até vontade de comer. Na minha cabeça de criança, era essa a sensação que eu tinha.
Eu ficava no cantinho vendo a minha mãe ser depilada. Às vezes eu me aproximava dela e perguntava: tá doendo? Ela dizia que não, que passava rapidinho. Ela sempre fez depilação com a Jo. A Jo depilava minha avó, depilava as minhas tias, a minha mãe, e dizia que não ia demorar muito para ser eu deitada naquela maca também, porque eu já era bem peludinha. E a Jo tinha razão, não demorou muito tempo mesmo. A parte que eu mais tinha medo, que mais me dava agonia quando a minha mãe estava se depilando, era quando ela ia tirar o pelo do nariz. A Jo enfiava um palito dentro do caldeirão de cera, enfiava dentro do nariz da minha mãe e arrancava de lá, sem dó. Eu lembro que depois eu ficava me olhando no espelho e rezando para não crescer muito pelo no meu nariz, porque eu não queria ter que passar por isso. Mas chegou um momento que eu passei por isso, e não demorou muito. Com uns 8, 9 anos eu comecei a ir na Vanessa Depilações também. Eu lembro que eu cheguei da escola chorando e falei para minha mãe que os meninos da minha sala tinham me chamado de bigoduda. Na mesma semana, minha mãe marcou depilação para mim. E aí eu fui. Fiz sobrancelha e buço. Buço é bigode, para quem não sabe. Pela primeira vez. E aí depois também não demorou muito para eu começar a ir para outras partes do corpo. Perna, braço, virilha, axila, nariz. Eu odiava fazer depilação. Eu odiava porque doía, sangrava, encravava todos os meus pelos para crescer. Mas era melhor do que deixar os pelos lá. Era melhor do que ser chamada de bigoduda. Eu tinha muito pelo. Sempre tive. E aí a minha mãe até uma época começou a suspeitar de eu ter algum distúrbio hormonal, alguma coisa assim, e ela chegou a me levar no médico. Quando eu cheguei no médico, ele falou que eu tinha realmente um distúrbio hormonal, chamado hirsutismo. É um distúrbio que acontece em mulheres que têm muitos pelos em lugares que são comuns aos homens. Mas que não tinha que se preocupar, era algo genético, que o único incômodo era estético mesmo, que se mais pra frente eu quisesse tratar, eu podia tomar hormônios, mas como eu era muito novinha, não precisava. Mas eu lembro que eu sonhava com um dia que eu ia poder tomar esses hormônios. Depois de uns anos, eu tive contato com esse termo de novo, hirsutismo. Só que de uma outra forma. Eu lembro que eu estava mexendo na internet e eu encontrei uma artista que fazia uma pesquisa sobre esse distúrbio, só que em mulheres com origens do Oriente Médio e do Mediterrâneo. Mulheres árabes, principalmente. Esse distúrbio é bem comum nessas mulheres, que têm muitos pelos. Só que ela olhava para isso de uma outra forma, sabe? Ela via beleza naqueles pelos. E ela exaltava aqueles pelos. Eu lembro de ver aquelas imagens e achar tão lindo os desenhos que ela fazia dessas mulheres. Eu queria enxergar da forma que ela enxergava, sabe? Eu queria conseguir achar beleza da mesma forma que ela achava naquelas mulheres. E aí, lendo os comentários, eu via o quanto que o trabalho daquela moça tinha sido importante para aquelas mulheres, sabe? O quanto que a partir daquilo elas começaram a se achar mais bonitas. E eu falei, eu quero isso também. Eu quero me achar bonita dessa forma. Eu quero não ver problema nos meus pelos. E eu quero que todas as mulheres se sintam assim. Eu quero que a minha mãe se sinta assim.
E aí, pareceu que naquele momento eu tinha recebido uma missão, sabe? Pareceu que cabia a mim não me depilar mais e servir de exemplo para todas as mulheres que se depilavam e que tinham pelos. Cabia a mim deixar os meus pelos crescerem para que aquelas mulheres achassem bonito também os pelos. E aí eu entendi que eu ia começar uma revolução. Que nunca mais nenhum objeto de remoção de pelos ia encostar na minha pele, que ia encostar nos meus pelos. Eu entendi que naquele momento tudo ia mudar e que ia começar interno, dentro de mim, que eu ia passar para minha mãe e que a gente ia passar para todas as mulheres do mundo. E aí eu tinha um plano. Naquele dia eu esperei a minha mãe chegar em casa, eu catei todos os objetos de tirar pelo que tinham na casa, pinça, gilete, cera, creme clareador, eu peguei tudo, botei dentro de uma bacia e botei no meio da sala e fiquei esperando a minha mãe chegar. Quando a minha mãe chegou, eu taquei fogo em tudo e comecei a gritar: chega, mãe! Chega! Eles não vão mais dizer pra gente o que a gente tem que fazer com o nosso corpo. Eles não vão mais dizer pra gente quando a gente tem que tirar e quando a gente tem que deixar os nossos pelos. Eles não vão mais mandar na gente. Chega! Chega! Abaixo a ditadura da depilação. A gente vai ter monocelha. A gente vai ter bigode. A gente vai deixar o pelo do nosso sovaco tão grande que vai dar pra fazer trancinha nele e eles vão ter que aceitar. E eles vão calar a boca e vão ter que aceitar. Porque eles não mandam mais na gente, eles não mandam mais no nosso corpo. Abaixo a ditadura da depilação. Viva os nossos pelos, mãe! Viva! Eu falei aquilo com tanta verdade, com tanta convicção do que eu estava falando, que para mim era óbvio que a minha mãe ia aceitar e ia se somar na luta comigo, ia vir junto comigo. Eu lembro que a minha mãe me olhou com uma cara de confusa e só me perguntou: eu desmarco o seu horário na Vanessa amanhã, então? Filha, eu desmarco seu horário na Vanessa amanhã, então? É isso?